Topografia no Revit. Trabalhar com topografia no Revit da versão 2024 para cá então ficou um pouco mais prático, porque ele se assemelha a trabalhar com piso. Quem é mais antigo aí no Revit e trabalhou com as versões 2023, 2022, as anteriores, era um pouco mais complicado de entender. Você tinha que ter uma noção muito grande de topografia para você conseguir modelar a sua topografia da forma como você desejava. Então o Revit na versão 2024 simplificou e foi melhorando isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na versão 2025, que é como se fosse um sólido normal, uma calçada, e a gente consegue ajustar. Tem algumas peculiaridades, então vem comigo que eu vou mostrar como que a gente trabalha com isso no Revit. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar esse arquivo em AutoCAD, porque o seu topógrafo provavelmente ele vai trazer esse terreno em DWG. Então vou vir aqui em Inserir, na aba Inserir, e vou importar do AutoCAD. No meu caso aqui, eu editei esse AutoCAD, esse aqui é um levantamento real, tá? Eu simplifiquei só as informações, e editei esse arquivo aqui e mudei um pouco aqui os valores da cota para ficar fácil o entendimento. Mas é um levantamento real, essas curvas de nível são existentes, essa delimitação desse terreno é existente, tá? Então eu seleciono aqui o arquivo, deixo preto e branco, ele já busca a última configuração que eu sempre deixo, ó, preto e branco, todos os layers eu quero que ele importe. Já vou deixar aqui em metro, não vou deixar detecção automática, tá? Deixa em metros. Aqui eu gosto sempre de colocar manual centro e no nível 1 mesmo, que é o nível que eu vou começar a trabalhar. Venho aqui em abrir, trouxe aqui mais ou menos centralizado, cliquei e ele já habilitou. Então aqui que eu falei para vocês, eu só troquei, né, esses valores porque quando você busca de uma base, né, igual o Sirgas 2000, de acordo com a topografia do local, ele vem aqui um número muito alto, 600, 700, né, 650. E aqui eu só troquei para 0 para ficar mais fácil nós entendermos essa aula. A delimitação do terreno e a curva de nível, então, apontando que ele está em declive aqui para a parte de baixo. Beleza, é um arquivo DWG. Se eu mudar meu visual aqui para o 3D, ó, nós já conseguimos enxergar essas curvas de nível já certinho, tudo em desnível, então beleza, o arquivo está correto. E aí eu tenho duas opções, basicamente. Eu posso aqui, massa e terreno, sólido topográfico, criar esboço, e aí eu tenho que delimitar um terreno aqui, vir aqui delimitar, ó, uma área de trabalho, vou delimitar aqui, por exemplo. Concluir, né, vejam que ele está sólido, ó, normal, vou até trocar aqui por sombreado, ó, ele ficou reto. E aí eu tenho que adicionar os pontos, então eu tenho que selecionar essa topografia, vir aqui adicionar pontos. E aí eu vou adicionando seguindo essas minhas curvas de nível, tá? É um pouco mais trabalhoso, se você já tem um arquivo em DWG, eu vou te ensinar uma outra forma. Tá? Então, deleto esse aqui, tá o arquivo em DWG puro, venho aqui em sólido topográfico e criar da importação. E aí o Revit vai perguntar para você, criar do CAD ou do CSV. Criar do AutoCAD. E aí você seleciona o arquivo em AutoCAD. Ele vai abrir aqui os layers. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que eu já entrei e simplifiquei um pouco as informações? Era basicamente para ficar mais fácil de visualizarmos aqui. Então tinha curva mestra, curva de 1 metro, tinha vários outros layers, eu simplifiquei e deixei só o que me interessava importar para o Revit. Então o layer 0 não me interessa e o limite do terreno também não me interessa. Só me interessam as curvas de nível. E aí eu vou dar um OK. E ele automaticamente já desenhou. Olhando aqui no 3D, vejam que ele já automaticamente seguiu então as curvas de nível. E agora, aquele meu arquivo em DWG, ó, que ele está pré-selecionando o sólido topográfico, vou apertar o Tab. A hora que apareceu aqui uma pré-seleção das curvas de nível .dwg, vou selecionar, posso clicar com o botão direito aqui e simplesmente ocultar categoria. Tá? Aqui no nível 1 eu vou ocultar também, ó, só que eu vou ensinar de uma outra forma. Então aqui eu tenho um arquivo em DWG, ó, quando eu paro o cursor em cima e espero um pouquinho, ele aparece essa mensagem me mostrando qual é o arquivo que está pré-selecionado. Tá? Eu posso fazer da mesma forma, como eu fiz, clicando com o botão direito e ocultar. Eu posso digitar VG no meu teclado, que ele vai abrir esse campo de visibilidade / sobreposição. Ou, para quem gosta de trabalhar com os ícones, né, eu venho aqui em Vista e a visibilidade gráfica eu encontro aqui. Ó. Clico aqui. Vou aqui na aba categorias importadas e eu desabilito aqui o arquivo, aqui, ó, curvas de nível. Vocês viram que eu tive que fazer isso para a vista 3D e para o meu nível 1, tá? Então esse ocultar, ele oculta na vista, é uma propriedade de vista. Por isso até que nós viemos aqui na aba vista. Agora ficou só o terreno.
Ok, professor, como que eu trabalho com o terreno, né? Eu quero demarcar aquele terreno. Como que eu faço agora? Antigamente eu tinha aqui uma plataforma de construção. E da versão 2024 para cá eu não tenho uma plataforma de construção. Eu posso simplesmente adicionar pontos na altura que eu desejar criar aqui um platô? Posso. Se eu vier aqui em adicionar pontos, eu vou selecionar esse primeiro item aqui, ó, que é base da elevação, tá? Do nível atual. E eu vou colocando agora aqui os valores que eu quero. Eu quero 1,30 m, por exemplo. E posso vir aqui criando esses pontos a 1,30 m. Então, conforme eu vou criando, ó, ele vai ajustando. Deixa eu olhar isso aqui no 3D. Ó. Ele vai criando. Ó. Só que olha a bagunça que fica de pontos. Certo? Então, não acho o meio mais recomendado. Como que eu trabalho, tá? Deixa eu voltar aqui como estávamos antes. Pronto. Como que eu trabalho? Eu venho aqui no nível 1, tá? Vou aqui em arquitetura, piso, tá? Ele vai servir apenas como uma referência esse piso, só para eu criar um platô, tá? Entendam isso. Vou pegar esse mesmo piso genérico aqui, um 150, porque ele só vai servir para limitar um platô. Vou aqui em retângulo e eu traço um platô que eu quero, que eu desejo, tá? Você vai ter o seu platô aí. Fiz um piso normal, confirmo, ok. Professor, não aconteceu nada. Não, porque nós desenhamos ele no nível 1. E piso, toda vez que a gente desenha no nível 1, ele acompanha o nível 1 e a espessura ele vai para baixo do nível. Eu vou colocar um corte aqui. Vocês vão ver onde é que está esse piso que eu coloquei. Ó. Olha onde ele está aqui. Ó. Ele está dentro, né, desse meu terreno. Ó. Ele acompanhou o nível. Tá? Então, como que eu faço? Vou até aproveitar essa vista. Eu vou selecionar o sólido topográfico e aí ele aparece aqui, ó, escavar. E aí, quando eu clico em escavar, eu seleciono essa plataforma, esse piso que eu criei. E automaticamente o Revit escava isso daí para mim. Veja que ele escavou aqui, seguindo aqui o alinhamento então desse meu piso e escavou aqui também. Se eu olhar no 3D, ó, ele está dessa forma. Isso aqui é bom se fosse fazer piscina, né? Agora eu só construo as paredes laterais e pronto, mando bala. Mas aqui eu vou servir para fazer um platô. E eu não quero escavar tudo isso. Então se eu subir, né, então eu vou jogar aqui 1,30 m de elevação. Ó. Então eu subi 1,30 m, ele manteve cortado e aqui ele foi ajustando automaticamente o terreno até chegar aqui no piso. Só que eu preciso aterrar essa parte aqui. Ó. Eu preciso então alterar as curvas de nível desse sólido topográfico, porque eu não consigo deixar uma laje aqui em balanço e nem é isso que eu quero. Tá? Eu quero fazer um platô, quero criar um platô. E também não quero fazer um muro de arrimo. Se eu fosse fazer um muro de arrimo, perfeito. Basta construir aqui um muro de arrimo para conter essas terras aqui que estão nas laterais e no fundo do terreno e estava resolvido. Mas não, eu quero fazer um talude. Eu quero que isso aqui, olhando em corte, ele faça um talude aqui. E eu quero acompanhar essa parte de cima aqui do terreno, dessa plataforma, não a parte de baixo. Tá? Depois eu vou ocultar isso daqui e resolver o problema. Então como que eu faço isso? Seleciono o sólido topográfico, aí eu vou usar a vista 3D que eu acho que vai facilitar e vou até colocar aqui, ó, estrutura de arame, vocês já vão entender o porquê. Porque eu consigo enxergar agora aqui, ó, a espessura desse piso. Então com o sólido topográfico selecionado, eu vou aqui, ó, adicionar linha divisória. Posso adicionar pontos. Qual que é a diferença? Se eu for selecionar pontos, eu vou ter que vir criando vários pontos. Como a linha aqui ela está reta, eu vou aqui em adicionar linha divisória. Quando eu habilito adicionar linha divisória, eu tenho que me atentar ao seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, Snap XYZ. Tá? Snap XYZ. E aí eu vou buscar essa parte de cima do meu terreno. Do meu piso, perdão. Porque o que eu quero é um platô ali a 1,30 m do nível 1. Fiz essa primeira linha. Agora eu vou fazer a segunda linha. O meu aqui não está habilitado cadeia, tá? Então tem que fazer linha por linha. Ó, agora aqui provavelmente acho que vamos ver se vai deixar eu selecionar. Ó, ele não deixa eu selecionar aquele ponto. Por isso que eu estou em estrutura de arame, porque agora eu vou ter que rotacionar aqui essa minha vista, ó, deixar ela mais perto. E aí sim eu consigo adicionar linha divisória, pegar o último ponto e trazer para esse ponto aqui, ó. Já sei que ele vai dar esse erro, então já vou fazer esse mesmo trajeto aqui, ó, na parte dos fundos. E pronto, adicionei os 4
as 4 linhas. Então, vou voltar modo visual para sombreado e vejam o que aconteceu. Ó. O Revit, então, automaticamente já criou esses taludes. Olha lá, ele já criou os taludes acompanhando a minha plataforma e pela parte de cima. Vamos olhar aqui no corte. Ó, eu vou até ocultar isso aqui, ocultar esse elemento. Ó. Então, o Revit criou certinho e aquela parte que estava em balanço já não está mais em balanço. Ele já fez, então, esse platô. No nível 1 ele vai aparecer aqui esse platô porque eu ocultei no corte, né, e a ocultação em cada vista. Tá? Posso ocultar aqui também, ó, selecionar, ocultar elemento. E aí eu consigo enxergar somente o terreno. No corte já está oculto. No 3D eu preciso ocultar também essa plataforma. Né, ó. Então vou selecionar ela. Vou ocultar na vista, elemento. E pronto. Está aqui já todo o meu platô. Agora eu simplesmente começo a projetar, a trabalhar. Então assim que a gente faz manualmente, né? Porque tem plugins para isso, eu vou fazer um outro vídeo de plugins falando sobre isso, que ajustam automaticamente para nós isso daqui. Mas não tem plugin, não sei trabalhar com plugin, é dessa forma que a gente trabalha então com platôs. Posso mudar isso aqui, professor, essas pontas que ficaram aqui? Pode, sem problema nenhum, tá? Se você selecionar o sólido topográfico, vir aqui modificar elementos, vejam que eu consigo modificar inclusive essas linhas, tá? Quando eu clico na linha, então eu posso alterar, eu vou subir isso aqui para 1,80 m. Ó, e ele ajusta automaticamente, então meu platô ficou em desnível, tá? Vou dar um Ctrl Z. E eu posso selecionar esses pontinhos e vir ajustando, ó. Ah, eu quero deixar esses pontos mais próximos, ó, esse aqui que está um pouco mais alto, tá em 2, eu quero deixar a 1,30 m, que é o mesmo nível do platô. Vou ajustar esse ponto aqui, vou deixar 1,30 m. Vou deixar esse aqui 1,30 m também, ó. Ó, conforme eu vou ajustando, ele vai mexendo a sua topografia automática, ó. 1,30 m, e ele vai deixando tudo. Posso selecionar um conjunto aqui, ó. Posso selecionar esse conjunto aqui e mudar aqui para 1,30 m, ó. E ele vai mudar todos para 1,30 m, ó. Ficou plano. Quero pegar esse conjunto aqui, ó. Seleciono esse conjunto e vou digitar aqui 1,30 m. Pronto, olha lá, ele já manteve o platô 1,30 m. Já manteve o platô até o final, certinho. E aí eu vou mexendo, vou mudando isso conforme a minha necessidade, tá? Uma outra forma também, eu quero delimitar, eu não quero trabalhar com platôs assim, igual o senhor fez, né? Então vou voltar aqui como estávamos antes. Ó, deixei o terreno normal, natural. Ó, deixa eu até selecionar aquele meu piso, vou apagar aquele meu piso. Que eu quero mostrar uma outra informação para vocês interessante, ó. Selecionei meu terreno aqui e eu quero só criar divisões diferentes. Eu quero criar itens diferentes. Eu vou até habilitar o arquivo aqui em CAD, porque ele tinha ali uma delimitação do terreno, né? Então quando eu seleciono, aparece aquela linha que seria o meu terreno. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu só quero delimitar esse terreno, mas acompanhando o desnível natural. Só quero mudar, quero colocar um outro material. Então eu vou selecionar aqui o sólido topográfico, vou aqui em subdividir. Quando eu vou em subdividir, ele aparece normalmente aqui as linhas de desenho. Vou aqui em selecionar linhas, nesse caso vou ter que colocar para a estrutura de arame de novo. E vou selecionar aqui as linhas do AutoCAD. Vou concluir, vou voltar aqui para sombreado e a mágica aconteceu. Ó. Só que vejam que ele deixou uma espessura, né? Olha, tá uma espessura aqui. Por conta disso aqui, ó, a altura da subdivisão, ele está com 30 centímetros, quase 48, né, 30 centímetros e 48 milímetros, né, de espessura, né. Só que eu não quero, ele não deixa, o Revit não deixa eu colocar um zero. Ó. Esse é o chato do Revit, não deixa eu deixar no mesmo nível. Então o que eu faço? Eu deixo o mais perto possível, 0,000, um monte de zero, umzinho lá, na verdade 3 zeros, né, 0,0001, pronto. Ele fica praticamente, né, no mesmo nível e eu altero a cor. Eu venho aqui e vou jogar, por exemplo, aqui grama. Vou pesquisar aqui por grama. Grama, ok, pronto. E ele já está alterado ali, ó. E se eu selecionar aqui, ele já me mostra que eu tenho 201,98 metros quadrados. E o perímetro, eu tenho 60 metros de perímetro. 60 metros de perímetro desse terreno aqui.
Então eu posso criar calçada em volta, professor, para falar, nossa, eu quero criar uma calçada em desnível, aproveitando o desnível do terreno. Pode. Você pode criar quantas subdivisões você quer. Então, novamente, eu vou criar uma calçada em volta desse terreno. Eu vou aqui subdividir. E aí eu vou buscar aqui, então, um alinhamento lá daquela parte de baixo. Vou selecionar essa e essa linha. Vou dar um offset aqui de uma calçada de 1,5 m, já até 1,5 m aqui. Pronto. Vou fechar porque eu tenho que sempre construir um elemento, um sólido fechado, tá? Nunca posso deixar um objeto geométrico aberto. Pronto, fechei. Eu não gosto muito de desenhar no 3D para essas partes mais técnicas, mas vamos lá. Já posso até ajustar aqui, ó. Normalmente a calçada tem espessura de uns 10 cm, vou deixar com 10 centímetros aqui. E vou mudar o material aqui para concreto. Vou colocar esse concreto, faixa, cimento e areia. Vou dar um concluir e ele já desenhou ali acompanhando o meu terreno. E se eu precisar saber quanto que eu tenho aqui de concreto, ele já vai me passar aqui, ó. Tenho 47,71 metros quadrados e inclusive o volume, 4,72 metros cúbicos de concreto. Olha que interessante. Então, se eu chegar aqui, vou mostrar no 3D que fica mais prático. Professor, então se eu chegar aqui, selecionar aqui, adicionar um ponto. Eu vou adicionar um ponto aqui bem alto mesmo, no meio aqui, está com 1,30 m, eu vou deixar 3 metros. E vou clicar aqui, ó. Pronto. O que aconteceu? Olha lá. Eu cliquei de propósito entre os dois, justamente para vocês verem que ele altera os dois, ó. E aí quando eu seleciono essa área, essa subdivisão, olha, já aumentou. 208, né? Porque ele vem pegando aqui a área. A calçada, olha lá, 52, ó. Então a calçada acompanhou também. Claro, ninguém vai fazer uma calçada desse perfil, né? Mas eu só quero mostrar para vocês que se vocês erraram, precisava reajustar, vou apagar a calçada. Não, só vai ajustando novamente ali as curvas de nível e ele vai ajustando automaticamente, ele vai acompanhando. Então isso é uma das coisas que o Revit melhorou, facilitou a nossa vida. Da versão 2023 até as anteriores era difícil fazer uma calçada acompanhando o terreno, agora ficou muito mais prático, até mesmo o entendimento disso daí ficou mais fácil para trabalharmos, tá? Então assim que a gente trabalha com topografia, agora você consegue ajustar o seu projeto de acordo com as necessidades do seu terreno, de acordo com toda a topografia que o seu terreno exige aí. Então bons estudos!